Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Imunologia. Eu sou a professora Lívia. Eu vou estar com vocês ao longo desse semestre e espero que a gente tenha um semestre tranquilo e de grande aprendizado pela frente. Bom, eu vou comentar nesse primeiro vídeo um pouco sobre a organização da nossa disciplina e do que vocês vão ver no AVA ao longo dessa semana de acolhimento, tá? Para vocês irem se situando. Então, lá no nosso AVA, a gente tem aqui essa primeira tag, né, sobre a disciplina, onde vocês vão encontrar alguns materiais para vocês darem uma olhada ao longo dessa semana de acolhimento. Começando pelo perfil do aluno. O perfil do aluno é um questionário, onde eu faço algumas perguntas com relação a quem são vocês, né? Desde aspectos socioeconômicos, né? Algumas questões pessoais. Esse questionário é importante ressaltar, ele é anônimo, não tem coleta no AVA com relação a dados de quem está respondendo. Então, o meu objetivo é unicamente conhecer melhor o perfil da turma e dessa forma eu conseguir traçar estratégias de ensino-aprendizado que sejam adequadas para essa turma, tá bom? E aí a gente segue com a divisão, essa pasta sobre a divisão de turmas e o cronograma. Bom, quando vocês clicarem nos cronogramas, vai abrir esse tipo de arquivo aqui, tá? Esse daqui é o da turma T01, vai ter também o da turma T02. Aqui só tem uma parte dele, ele é maior do que isso, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre como é que vai ser a organização dessa disciplina nossa. Bom, vocês vão ver pelo plano de ensino que a gente vai estar em ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Uma parte dele se dá de forma presencial, uma parte dele se dá de forma remota. Então, na nossa disciplina, nesse semestre 2022.1, nós vamos ter 40% do conteúdo sendo dado, ou seja, da carga horária, não é nem do conteúdo, 40% da carga horária sendo dada de forma remota e 60% da carga horária sendo dada de forma presencial. Então, a turma, para isso, né, a gente vai subdividir as turmas em turma A e turma B. Então, vocês realizaram a matrícula de vocês. Então, digamos que você é um aluno da turma T01, que é a turma da segunda-feira. A imunologia tem duas turmas, a T01 e a T02. A T01 é a turma da segunda-feira. Então, se você se matriculou na T01, você vai, né, tá lá o seu nome na lista da T01 e eu vou postar aqui no AVA, né, posteriormente, ao longo talvez aí do final da semana de acolhimento ou no início da semana seguinte, eu vou postar aqui nesta pasta a divisão das turmas. Se você vai estar na turma T01A ou se você vai estar na turma T01B. Eu não consigo fazer ainda essa subdivisão porque nós ainda estamos em semanas de ajuste de matrícula. Então, eu preciso que finalize o ajuste de matrícula para então eu fazer essa subdivisão e postar aqui no AVA, tá? Então, na medida em que você souber, né, que você está na turma A, por exemplo, você já sabe que você vai usar este cronograma que está desse lado daqui. Então, essas colunas que estão antes da linha preta são referentes à turma T01A. E as colunas que estão depois da linha preta são referentes à turma T01B. Então, se você está na turma T01A, você vai olhar este cronograma aqui. Esquece o da B, tá? E vice-versa. Então, como é ensino híbrido, vão ter semanas que você não virá ao NEB, que você vai abrir o AVA, assistir as videoaulas do AVA, realizar as atividades que estejam no AVA, inclusive os mini-testes daquela semana. E na semana em que você estiver no vermelhinho aqui, ó, que tiver essa cor vermelhinha, você vai estar em presencial na UNEB. Então, tem escrito aqui modal, que é a modalidade, tá, do ensino. Se tiver AVA, você vai estar em ensino remoto, você não precisa vir para a aula de imunologia da UNEB, tá? Então, se você estiver na UNEB com outras aulas, você já sabe que você não vai ter aula presencial de imunologia neste dia. Você pode aproveitar que está na instituição e usar o computador da instituição para acessar o ensino remoto, né? Ou usar a internet da instituição para acessar o ensino remoto. Se você não teria outras aulas nessa instituição nesse dia, você não precisa nem vir para a UNEB nesse dia. Nas semanas em que você estiver em ensino presencial, vai ter escrito modalidade UNEB, e aí você sabe que você vai ter, tanto no momento teórico, quanto na carga horária, né, da aula prática, você vai estar em aula presencial. E aí o horário que vai ser vai depender daquele que está lá na sua matrícula, tá? A gente tem uma única turma teórica, mas nós temos até 3 turmas práticas por dia. Então você vai olhar o seu horário de acordo com o seu registro de matrícula, se você é P1, P2 ou P3, no caso da T01, né? P4, P5 ou P6, no caso da T02, tá? E qual é o seu horário? O nosso laboratório de imunologia fica lá no subsolo, junto com
naqueles laboratórios de farmácia, tá bom? É também muito importante que vocês se planejem, se organizem, imprimam esse cronograma, para que vocês não se percam nisso, para que vocês não deixem de vir na instituição na semana que tinha que vir, ou venham na semana errada, e aí a gente tem uma lotação da sala acima do que seria desejável para a gente ter uma maior segurança com relação à pandemia Covid-19. Percebam que quase sempre vai ter o esquema de você estar uma semana sim, uma semana não na UNEB. Mas às vezes vai acontecer de você estar 2 semanas seguidas em ensino presencial, tá? Isso acontece porque a maior parte da carga horária é presencial, é 60% presencial, então fique atento ao cronograma. Não basta apenas você dizer, semana passada eu estava na UNEB, então semana que vem é remoto. Não, você precisa olhar o cronograma para ver se realmente qual é a semana que você deve ir à instituição ou deve frequentar a aula presencial de imunologia. Lembrando aqui das questões de biossegurança, né? Para melhorar a biossegurança, a gente teve essa divisão de turmas em turma A e B, no ensino híbrido. Além disso, o distanciamento social também se dá pela questão, não só pela diminuição do número de alunos em sala de aula, pela divisão de turma A e B, mas também pelo distanciamento entre as carteiras. Então é importante que se respeite isso, que não saia puxando carteira para ficar do lado do colega. Talvez lá para o meio do semestre a gente esteja numa condição melhor epidemiológica e que a gente possa relaxar um pouco, que eu possa fazer mais atividades colaborativas. Eu adoro colocar vocês, os alunos, para fazer atividades em grupo, discutir em grupo. Então, isso vai depender também do momento epidemiológico, né? Se a gente vai conseguir fazer, né, nessas turmas A e B, que vão estar no número reduzido de alunos, mais atividades colaborativas ou mais atividades individuais, quando a gente tiver ensino presencial, tá? As aulas laboratoriais, é muito importante que a gente lembre dos EPIs, tá? Então, sempre que você vier para o ensino presencial, lembre que você vai ter aula prática laboratorial, que você deverá estar levando jaleco de manga longa, deverá estar com calça comprida, sapato fechado, cabelo preso, evitar o uso de acessórios, né, como brincos grandes, que podem prender, né, no jaleco ou até num tubo, e a gente ter algum acidente no laboratório, tá bom? E sempre, tanto nas aulas teóricas quanto na prática, quanto em qualquer ambiente na UNEB, você deverá estar utilizando máscaras, tá? E com o uso adequado de máscaras e o uso de máscaras adequadas. Então, uso adequado, ou seja, evitar a máscara que esteja caindo pelo nariz, né? Máscara do queixo, né? A máscara deverá estar cobrindo o nariz e a boca e bem ajustada ao rosto. E, se possível, ainda deem preferência a máscaras descartáveis, ou melhor ainda, se forem máscaras N95 ou PFF2, do que as máscaras de pano, que têm um menor índice de proteção. E, muito importante, gente, tá com algum sintoma? Ou então você está contactante de uma pessoa, né, no contactante domiciliar de uma pessoa com Covid-19, não venha para as aulas presenciais. Você não vai ser prejudicado por isso. Se você observar no nosso cronograma, todas as nossas aulas presenciais, elas se baseiam no conteúdo que já foi abordado previamente nas aulas remotas, nas videoaulas. Então, toda a nossa disciplina, ela está estruturada com base numa metodologia que a gente chama metodologia de sala de aula invertida. E na sala de aula invertida, o professor fornece ao aluno material como videoaulas, né, e outros materiais de estudo, para que o aluno ele estude aquele conteúdo, ele tenha com a forma de ir em casa, né, remotamente, estudar aquele conteúdo e então, no momento presencial, ele vai aprofundar nesse conteúdo. Então, o que nós vamos fazer no ensino presencial não vai ser conteúdo novo, vai ser sempre conteúdo referente ao que vocês já viram na semana anterior no AVA. Então, você não vai estar sendo prejudicado em termos do conteúdo, né, não vindo na aula presencial porque você está doente, e ainda assim nós vamos fazer um trabalho junto com o monitor, né, de fazer, assim, nós vamos fazer atividades de metodologias ativas de ensino nos momentos presenciais. E aquele aluno que faltou porque está doente, ele comprovando devidamente isso, ele também vai poder ter esse momento de ter um acompanhamento individual com o monitor ou até mesmo comigo via Teams. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma que você não seja prejudicado em termos de conteúdo, não seja prejudicado em termos de falta, você não vai perder com falta se você tem toda a documentação comprobatória disso. E lembrando que você não vai estar perdendo conteúdo novo, você vai estar deixando de ter um momento presencial no qual a gente
vai ter um aprofundamento ou um momento da gente ter uma sedimentação melhor do conhecimento através de metodologias ativas de ensino, mas a gente pode fazer atividades substitutivas para esse aluno que perdeu as aulas por estar com Covid-19, tá? Ou por estar contactante de alguém com Covid-19, ok? Então, vamos tentar a gente ter um acordo, né, coletivo de cuidado com a saúde coletiva, tá bom? A pasta seguinte é referente aos planos de curso, tá? Então vocês vão poder acessar os planos de curso aqui, podem ler o plano de curso e assim se inteirar de forma mais profunda sobre a organização da disciplina. E então vocês têm esse arquivo de como calculo a minha nota na disciplina, né? Então vocês sempre ficam com essa dúvida, a média da primeira unidade é o quê? A média da segunda unidade é o quê? Então eu já vou abrir aqui um arquivo para vocês verem. Vocês têm acesso a essa tabela ali naquele arquivo, tá? Onde está explicadinho como como é que é feita a composição de notas de cada unidade. Então, lembrando que na UNEB nós temos 3 notas, né, 3 unidades, né, que compõem uma média final. Cada nota da unidade tem valor máximo de 10, valor mínimo de 0. E esse valor 10, essa nota 10, né, da unidade, ela é composta através de diferentes atividades avaliativas. Então, em cada unidade, aqui na primeira que eu destaquei, por exemplo, a gente vai ter uma prova teórica escrita e que vai ser realizada de forma presencial. Tá? Então, nessa prova teórica escrita, ela vai ter peso 6. Então, mesmo que a prova esteja lá corrigida como valor 10, porque fica mais fácil de vocês entenderem a sua nota, né? No final ela vai ser calculada como peso 6, correspondendo a 60% do valor da média da unidade. Em cada unidade nós vamos também ter um ponto, ou seja, peso 1, de média dos mini-testes da unidade. Esses mini-testes vão ser pequenas avaliações objetivas, né, de conceituais, com relação às semanas de ensino remoto. Eles, portanto, vão estar sendo realizados sempre no AVA. Então, você vai ter lá na semana que vem, você vai ter videoaulas que você vai visualizar no AVA, sobre aspectos gerais da resposta imune e mecanismos de imunidade inata. E você vai ter um mini-teste sobre esse tema. Esse mini-teste no AVA, você pode fazer até 3 tentativas de responder ele. Então, você pode realizar esse mini-teste, você viu que você errou algumas questões, você volta na videoaula, tira dúvidas sobre aquele tema, lê um pouco sobre aquele tema no livro, volta para o mini-teste e você pode tentar ele até 3 vezes. Então, o objetivo é que vocês realmente aprendam, né? Então, é uma chance de você aprender através de um processo avaliativo, de você testar por que eu errei, né? Por que isso daqui não está certo, e você rever aquele conceito, e então você vai estar aprendendo através desse processo avaliativo do mini-teste, e vai ter a chance de testar até 3 vezes, podendo ficar, né, com uma nota até mesmo integral, chegando até esse 1 ponto. E nós vamos então ter a avaliação complementar de valor 3, né, de cada unidade. Na primeira e na segunda unidade, essa avaliação complementar é o nosso IBP. IBP é uma sigla para Imunologia Baseada em Projetos, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E na terceira unidade, nós vamos ter a média das provas práticas. Nós vamos ter 2 provas práticas ao longo do semestre. A primeira prova prática, ela vai ser realizada no mesmo dia da primeira avaliação teórica, e a segunda prova prática lá na terceira unidade, no final do semestre, junto com a terceira prova teórica, a nossa última prova. Portanto, as provas práticas são presenciais, né, realizadas em dias que você também tem avaliação teórica, tá? E elas correspondem a um peso 3, né? As duas juntas, vai ser a média dessas 2 provas práticas, é que vai ser esse peso 3 da terceira unidade. O Imunologia Baseada em Projetos, que vai valer peso 3 tanto na primeira unidade quanto na segunda unidade, né, um trabalho coletivo, ou seja, em equipe, que é baseado numa metodologia ativa de ensino chamada aprendizagem baseada em projetos. Eu não vou entrar em detalhes sobre o IBP nesse vídeo, porque eu estou mostrando aqui para vocês que vocês têm no AVA, vão ter no AVA em breve, aberto para vocês lerem, verem, entenderem, videoaulas e textos e instruções sobre o IBP, especificamente sobre o IBP, tá? Então aqui eu só vou falar para vocês que ele vai compor essa nota da primeira unidade e da segunda unidade, que é um trabalho em equipe e que a sua equipe vai ser a sua turma de prática. E aí a gente segue, né, com o arquivo Meus Horários de Aulas e Estudos, né? É uma tabelinha que eu fiz para vocês usarem opcionalmente para conseguirem se organizar melhor
com relação ao seu horário de assistir aulas e de estudos da disciplina. Essa tabela aqui você não é obrigado a usar, é opcional. Você pode usar uma tabela pessoal sua, né, um aplicativo, mas eu acho que é muito importante que você se planeje e se organize com relação a que horários você vai estar estudando imunologia, né, que horários você vai estar assistindo as videoaulas no momento do ensino remoto. Eu sugiro que vocês, nas semanas que sejam de modalidade remota, que vocês mantenham o hábito de assistir essas aulas no mesmo horário de aula, como se você estivesse na aula. Né? Porque o fato de ser remoto e você achar que tem a semana toda para ver, às vezes termina sendo prejudicial, porque você vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois e termina não assistindo, ou né, assistindo em cima da hora. E aí é muito importante que você tenha assistido a videoaula e tenha feito as atividades do AVA antes de ir para o ensino presencial sobre aquele tema. Tá? O ensino presencial vai ser sempre resgatando conhecimento do que você já deve ter visto e estudado na videoaula. Então, sugiro fortemente que você mantenha o seu horário de assistir as videoaulas no mesmo horário em que você está matriculado. Então, se a sua teórica é na segunda-feira, o seu horário seria às 13h30. Então, às 13h30 vai lá, entra no AVA, assiste as videoaulas daquela semana. E aí fica uma dica também, tá? Isso é algo que veio de feedback dos próprios alunos. Os alunos às vezes começavam a se queixar no ensino remoto, dizendo que estava com a carga horária maior do que se fosse no presencial. E aí, então, eu fui explicar para eles, mostrar para eles que não, que as videoaulas elas têm uma carga horária até mesmo menor do que o tempo que você teria de aula no presencial. E conversando com eles, né, eu gosto muito de ter esse feedback dos alunos, de conversar com os alunos, eu fui entender o que estava acontecendo. E eu sei que é tentador, como aluno, a gente ficar parando a videoaula e vendo aquele trecho que a gente achou mais difícil, e a gente volta e volta de novo. Então, ficar fazendo isso numa videoaula faz com que uma videoaula de 20 minutos se transforme num turno inteiro, numa tarde toda, né? Às vezes até num dia inteiro, né? De pesquisa, já aprofunda e acha assim, interessante, volta de novo e para fazer a anotação no caderno. Então, não façam isso. Isso realmente vai tornar uma videoaula curta de 20 minutos, né? Duas videoaulas que somam 40 minutos, num tempo muito amplo, vai ficar cansativo, você vai achar que está sendo excessivo, né? Então, minha sugestão é que vocês façam pelo menos uma primeira vez, vocês assistam aquela videoaula como se você estivesse no ensino presencial. Liga o play e assiste, tá? Como se você estivesse no ensino presencial. E aí, teve alguma dúvida? Ficou alguma coisa que você não entendeu? Você pode até olhar no momento aquele minuto, né? Ah, aquilo ali vou voltar depois. E aí, depois que você assistiu a videoaula toda, você volta. E aí você vai se aprofundar, tá? A não ser que você realmente fique com alguma dúvida muito grande que não te permita continuar entendendo o resto da videoaula. Aí você para e volta. Mas, fora isso, assiste como se você estivesse no ensino presencial. Que você vai ver que você vai render melhor, que a videoaula não vai ficar parecendo que é muito maior do que ela verdadeiramente é, tá? Então sigam essa dica para não ficar muito estressante e ficar parecendo que a carga horária é maior do que ela verdadeiramente é. Vocês vão ver que eu vou botar sempre os minutos ao lado de cada videoaula e vocês podem fazer as contas e ver que a gente tem um tempo menor de videoaulas do que seria realmente no ensino presencial. Inclusive, isso é recomendado que seja assim, porque a videoaula ela é visualmente o fato do professor tá um quadradinho, né? O fato de a gente estar vendo através de uma tela, isso é mais cansativo para o nosso cérebro. Então, é realmente recomendável que seja assim, pedagogicamente. Então, gente, esses eram os assuntos iniciais que eu queria tratar com vocês com relação ao que vocês estão vendo nesse primeiro item, né, sobre a disciplina aqui no AVA. Então, essa nossa semana de acolhimento, ela segue. A gente tem o H5P aqui no AVA. O H5P é um recurso do AVA que ele é bastante interativo, é muito interessante, mas pode ser que ele fique um pouco mais lento no seu computador ou na sua internet, tá? Então, se você tiver dificuldade de acessar os conteúdos do H5P, que é o íconezinho preto, tá? Aqui no AVA, sempre vai ter embaixo, né, as videoaulas do H5P. Você clica ali e você não vai estar perdendo conteúdo, tá? É só uma forma diferente de mostrar o mesmo conteúdo. No H5P é visualmente mais bonito. Então, mas você não conseguiu acessar pelo H5P, está difícil, está lenta a internet, você pode acessar pelo outro link que vai estar abaixo, né, como links do H5P ou vídeos do H5P, você acessa que você vai conseguir ter acesso ao mesmo conteúdo que está no H5P, ok? Então, nesse H5P nós vamos ter um vídeo falando sobre o conteúdo da disciplina, o que é que vocês vão aprender,
né, em imunologia, e um bônusinho de uma aula bem interessante sobre o histórico da imunologia, né, que está muito associado ao descobrimento da primeira vacina, a vacina da varíola. E duas pequenas animações, TED, né, são vídeos curtos, videoaulas curtas, é um momento para vocês começarem a se ambientar com que disciplina é essa, o que é que eu vou aprender nessa disciplina, né, e um pouco sobre a história, né, do surgimento dessa disciplina e que está tendo tanto impacto, né, na nossa vida atual. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo e até a próxima semana.